Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Ô, Bispão, shalom, graça e paz a todos. Bem-vindo ao programa Café com Maná, programa que vem do céu todos os dias para as nossas vidas. Um abração a você que nos ouve, que nos segue, que nos acompanha, que nos ama, que às vezes discorda e concorda com a gente. Muito bem-vindo. Esse é um programa diferente, mas feito pela gente, feito como gente como você, de todo o coração. Obrigado a você que está em Porto Alegre, que está em todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você que nos ouve de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, você que está pelo YouTube, seja muito bem-vindo ao nosso programa, a Rádio Sara Brasil FM, a rádio que é pura unção de Deus. Já vou dar aqui o meu shalom, bem-vindo ao Bispo Hugo de Jesus de São Paulo. Bem-vindo, Bispo. Olá, Kennedy, os ouvintes queridos, ao Denis. Um dia na presença de Deus, quarta-feira. Eu creio que grandes coisas Deus quer fazer na vida de cada pessoa que está ligada com a gente. Você que está no YouTube, um grande abraço. Você que está na Sara Brasil FM, em todo o planeta, né? Porque hoje pela internet, né, Pastor Kennedy, a gente está com todo o planeta, nas galáxias, até nos satélites pode nos ouvir, aqueles que estão lá. Tem dois astronautas presos, né? Só vão conseguir vir para cá em 2025, imagina? O casal que está preso lá, Como é que chama esse negócio? Uma espaçonave, um foguete, né? Não é espaçonave, lá é Meu Deus, fugiu o nome aqui. Shalom Robson. O Robson vai ajudar a gente a falar. Como é que chama esse negócio que fica no espaço? Não é nave. Tem astronautas lá? Tem um casal que está preso lá, né? Só vão poder voltar em 2025. Estão presos na base lá, né? Na base internacional. Base lá do espaço. Base espacial. O termo espacial. É base espacial. É isso aí. Shalom, queridos. Hoje o tema é um tema que, para mim, tem sido motivo de trabalho, né, ao exercitar a liderança que a gente tem aqui na nossa igreja, na nossa regional. A gente tem preocupado, eu e o Robson me ajuda muito nisso, a gente tem falado muito sobre a verdadeira teologia, né, já que a teologia cristã ela é solapada desde o início, né? Você pode perceber ali no livro de Colossenses, né? No livro de Colossenses, a gente já vê muitas situações já de gnosticismo, de gnose, e a gente percebe que o desvio do cristianismo começa desde cedo. Eu quero dizer para vocês que, para mim, assim, um dos grandes temas a serem trabalhados nos nossos dias, nas igrejas, nos discipulados, na liderança, é trazer a verdadeira teologia, né, para dentro da igreja, porque existe uma ação muito forte, né, do Império das Trevas para roubar a nossa verdadeira fé, a nossa forma correta de receber de Deus, de ouvir de Deus e de viver essa fé por meio de Jesus Cristo. Então, eu queria abordar esse assunto hoje e eu quero começar esse tema, Kennedy e Robson. A teologia dos nossos dias tem recebido influência de 3 tipos de influência. Eu creio que as 2 últimas são filhas da primeira. Primeira, teologia liberal, né? O liberalismo, a teologia que olha para a Bíblia e olha para aquilo que Deus revela através da razão humana, influenciado pelo raciocínio humano. Quer interpretar o divino por meio de mente humana. E daí nasceu duas teologias que têm solapado a verdadeira teologia, que é a teologia da missão integral, que é muito forte em muitas igrejas, históricas principalmente, e a teologia da inclusão. Essa teologia, então,
tem sido a mais contundente, assim, mais clara, né? Porque a teologia da missão integral, ela é meio, ela tem uma aparência, né? Como era a teologia da libertação na Igreja Católica, né? Então, a pergunta é, como que vocês percebem essa influência nos nossos dias? Shalom, Bispo Paulo Renato, bem-vindo. Shalom, shalom para todos aí, abraço para quem está na rede, para quem está na rádio, Deus abençoe vocês na semana de vitória. Ultimamente a gente tem percebido, assim, uma injeção de doutrinas, né, injeção de opiniões a título de teologia, e isso pode causar um problema muito sério, pode levar pessoas a desenvolver sua fé de uma forma distorcida, fora do foco, né? Colocando essas pessoas em situações de risco, até mesmo de pecado. E, consequentemente, um afastamento de Deus, um afastamento da verdadeira caminhada com Deus. Isso está não apenas, bispo, nas pregações, mas está também nas músicas, viu? Nos louvores. Tem influenciado muito através dos louvores antropocêntricos ao invés de cristocêntricos, uma coisa mais voltada para o homem do que propriamente para Deus, né? Eu vou tentar evitar citar nome aqui, porque é muito ruim, a pessoa não está aqui para se defender, né? Mas, de fato, tem gente por aí divulgando, por exemplo, reforma da Bíblia. As escrituras precisam ser reformadas porque estão antiquadas, né? E a gente vem vendo, assim, de acordo com aquilo que a gente considera a melhor teologia, um espírito de apostasia muito grande, literalmente negação da parte do Espírito Santo, negando, atacando as coisas mais básicas da fé, da existência, por exemplo, dizendo que não existe inferno. Tem gente aí, pregador famoso aí, falando que não existe inferno. Inclusive dizendo que todos os seres humanos são salvos, né? O que seria o universalismo, né? Chamado universalismo, ou que todos são salvos, negando condenação eterna, principalmente renegando a própria doutrina de Jesus e dos apóstolos, né? Então, a gente tem visto isso ganhar um vulto. Algumas pessoas dessas estão na internet, são pregadores famosos, e as pessoas, na melhor das boas intenções, acabam acessando, ouvindo isso, falando, olha que interessante, diferente do que eu ouvi, é uma outra opinião, né? E aquilo vai entrando. Então, é assim que eu estou vendo essa derrocada aí. Kennedy, quando você olha para a teologia pura... Tem um telefone aí, não é rala moto aí. Telefone, isso aí foi um jato. Um helicóptero aqui. Grande. Hein, Kennedy? O que eu quero perguntar é o seguinte: a teologia pura, ela foca a redenção do homem, porque entende que o homem é perdido. A teologia pura, ela se preocupa em revelar ao homem que ele é pecador, que ele tem, se ele não se arrepende, ele tem condenação eterna, ele vai entrar em juízo, e o juízo ele é um fato para aquele que crê na doutrina pura, porque o Espírito Santo veio para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. E a teologia liberal meio que roubou isso, trazendo, em vez da redenção, o foco é a socialização do homem. É fazer com que o homem viva em sociedade, em equilíbrio, coopere com a sua sociedade. Então, redenção ou socialização? O que você entende? O que você quer falar sobre isso? Então, sempre tem um pai, né? Ou pais, né? Interessante. Um alemão, Martin Lutero era alemão, né? Mas um alemão chamado Friedrich Schleiermacher, né? Ele é considerado o pai dessa teologia moderna e um dos principais liberais, teóricos do liberalismo teológico, né? Eles rejeitam, olha só que interessante, doutrinas como a queda, né, o pecado original, o nascimento virginal de Jesus,
a ressurreição, a ascensão e a vinda de Cristo. Então rasga tudo, né? Eles rasgam a essência da redenção, da salvação pela fé, né? Eles negam também a encarnação de Jesus, a trindade e os milagres. É interessante como essa doutrina tem ganhado força em nossos dias, né? Como o senhor falou no início do programa, a igreja sempre enfrentou correntes contrárias à verdadeira teologia, que é bíblica, que é, eu digo, literal, né? Literal. E a redenção, ela é o âmago, o cerne da nossa fé. Né? O homem não consegue se redimir, se auto-redimir. O comportamento não é válido como sacrifício, comportamento humano, a bondade humana, porque todo homem é mau, só Deus é bom. Então, essas linhas teológicas, né, são várias, elas corrompem a verdade da palavra, elas vêm revestidas de um quê de graça, né, de amor. Essa socialização dá uma ideia de preocupação com o ser humano, né? Aí já entra o liberalismo econômico, né, que vai para essa linha da socialização, da preocupação com a sociedade, mas na verdade são ventos contrários à nossa fé e levam, infelizmente, né, isso esfria a fé de muitos. A Bíblia fala que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria, justamente porque falta conhecimento, né? Falta o conhecimento. Quanto menos o cristão conhecer da palavra, for firmado na palavra, é como aquela parábola que Jesus fala, que um homem edificou a sua casa sobre a rocha e o outro edificou a sua casa sobre a areia. As casas eram iguais, e diz ali em Mateus, e vieram os ventos, e vieram as chuvas, as tempestades que deram com ímpeto contra aquelas casas. E a casa que estava edificada na areia, ela caiu. A casa que foi edificada sobre a rocha, ela permaneceu. A rocha é Jesus, Jesus é a palavra, ele é o fundamento, ele é o alicerce, é a parte da casa, é a estrutura que nós não vemos, porém é a estrutura principal da nossa fé. É a palavra, é estar edificado, arraigado, enraizado profundamente na palavra de Deus. Então, eu peço ao ouvinte que tomem muito cuidado com tudo que é muito moderno, né? As teologias modernas. Eu costumo pensar assim, poxa, será que esse teólogo aqui está certo e Paulo estava errado? Né? Pedro estava errado? Né? Spurgeon estava errado? Wesley estava... Está todo mundo errado. E agora, né, no século XIX, século XX e XXI, aparece a verdade, aparecem os verdadeiros proclamadores da verdade? Eu sempre me faço essa pergunta. O Robson, como é que faz, então, já que hoje as faculdades de teologia no Brasil, pelo menos no Brasil, também no mundo, né, estão muito influenciadas pela teologia liberal, pela teologia da missão integral. A teologia da missão integral, então, hoje, basicamente, visitou todas as nossas faculdades. Então, eu estava lembrando do livro do William Craig, O Em Guarda, que é um livro recomendado aqui pelo Bispo João para a gente. Ele começa a história de um rapaz que frequentava a igreja, era evangélico, era crente, e foi fazer faculdade. E quando ele foi fazer faculdade, uma faculdade famosa nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, não me lembro bem, ele acaba se desviando da fé, né? Porque a faculdade desviou ele da fé, fez ele se tornar ateu. E eu fico pensando, né, como fazer, hein, Robson, para orientar nossos jovens que querem fazer teologia, que é importante, que é para uma compreensão maior das doutrinas, para uma compreensão maior da fé. Como fazer para proteger nossos jovens
que estão caminhando para cursarem teologia nos nossos dias? Eu tenho um tio que se desviou também. Foi fazer faculdade de teologia, muito inteligente, e saiu escandalizado da faculdade, não terminou o curso de teologia, depois entrou na USP e se tornou um historiador. Muito inteligente. Voltou agora, alguns anos atrás, para o evangelho, mas ficou muito tempo fora da igreja por ter se escandalizado com o que ele ouviu e viu no curso de teologia. E eu aqui não quero denigrir o curso de teologia, por favor. Eu sei que alguns vão dizer, não, mas eu fiz, foi muito bom, vai pontuar situações, vai dizer que dá para separar. Se dá para separar, com certeza. Mas é o caso de um parente meu, tá? Isso aí eu constatei, eu pude ver, tá? Mas vale aqui algumas coisas muito importantes que precisam ser pontuadas, né? Sobre ingressar e ser influenciado. E não estou falando do curso de teologia somente, né? Eu acho que assim, entrou nas faculdades hoje, a influência hoje dessa questão do liberalismo, dessa agenda woke, dessa mentalidade atual que hoje ela está formada, ela é muito voltada para o próprio homem, para a realidade do próprio homem, que questiona Deus, muito forte nas universidades, muito forte. E nós temos que ter um cuidado, os nossos jovens têm que ter um cuidado muito grande. Mas eu queria pontuar algumas coisas, né? O que eu vejo é assim, existe uma crença ortodoxa e uma crença hoje que é secular. E essa crença secular está entrando não só nas universidades, mas nas igrejas através de intelectuais. Eu não chamo mais de pastores, tá? Eu chamo de intelectuais. Alguns que enveredaram por esse caminho e querem misturar o secular com o tradicional. Ele vai trabalhando, vai introduzindo devagar, vai mudando certos conceitos, vai dando outra interpretação para certos versículos. Eu vou lembrar de um versículo só que eu acho que vale muito a pena, que é Tiago 4,4. Quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Quem falou isso foi Tiago, foi firme, escreveu em sua carta, apóstolo. Ele estava ali deixando muito claro uma posição que, desde lá de trás, né, tentava entrar na igreja, tentando acomodar certas coisas, certos comportamentos que são pecados. A gente sabe muito bem que são pecados. Não há dúvida para quem é tradicional, vou chamar de tradicional ortodoxo, tá bom? Mas pecados. E hoje estão tentando alinhar isso como algo aceitável, contemporâneo, secular, faz parte da vida. Aí que começam os problemas. Então isso está entrando em muitas igrejas. Intelectuais, eu não chamo mais de pastores, intelectuais estão colocando isso. Eles questionam a própria igreja. Alguns intelectuais questionam a igreja, como se a igreja fosse uma instituição passada, precisa se atualizar, com conceitos antiquados. Aí entra as questões ideológicas também. E tudo isso por quê? Porque esse tipo de conceito secular é aceitável pelo mundo. Mas aí, se você quiser ser amigo do mundo, tem que lembrar do que o Tiago fala, né? É muito complicado isso. Paulo Renato, quando aqui a Ana Clara Santana, o pessoal que está aqui com a gente, a pastora Cláudia de Guarulhos, a Mariana, minha filha, beijão, filha, o Omar aqui da Zona Norte, o Joana Andrade, Sinara Magueta, Buenas, o pastor Kleber lá de Guarulhos também está com a gente, a barbearia Dom Rafael. Ô Paulo, fala pro Rafael lá que um dia eu quero lá cortar cabelo nessa barbearia, viu? 10 horas da manhã eu tô lá hoje. Ô, benção. Lisiane Rosa, Thaís Michels ou Michaels, não sei como é que pronuncia. Tem um tal de Paulo Renato aqui, né? Maria Catarina, Isaura, Tei, Jean Paulo, Ana Clara Santana e a Vera Pereira Castro. A Ana Clara Santana, olha só, Paulo, diz, isso acontece com alunos de psicologia também. Uma influência humanista muito grande, além das críticas ao cristianismo. Além de uma teologia complicada nas igrejas, nas faculdades, nós temos um ambiente universitário
humanista e anticristão, né? Shalom, João, bem-vindo, desde Brasília. Tá sem som aí teu microfone, João. Tá sem som. Tá sem som. Para variar. Salve, senhores, atrasado, mas presente. É isso aí. Hein, Paulo? Continuando aqui, Paulo. Ela diz que a faculdade de psicologia, que para muitos pastores é um instrumento muito interessante, né, de trabalho, mas muitos pastores que tentam, ou mesmo líderes da igreja, que querem aperfeiçoar seu trabalho de aconselhamento, de ajuda às suas ovelhas, cursam psicologia. É muito comum, né, os pastores fazerem psicologia. E encontram um ambiente muito hostil, né, um ambiente insalubre para quem é crente. O que você tem a dizer sobre isso? Não deixa de ser, né? Não apenas lá, mas em outros cursos também. Eu fiz direito, né? Eu, quando estudei direito, eu estudei de 97 a 2002, colei meu grau no início de 2003. Nessa época aí já não estava fácil, né? A coisa racional, humanística é muito forte. Imagino dentro do curso de psicologia, então, não é minha praia, né? Um pouco difícil para mim falar, porque eu não estudei psicologia. Mas, assim, temos muitos irmãos, pastores, bispos próximos que fizeram faculdade, tem membros, né, que são psicólogos e que relatam exatamente esse ocorrido aí, de que as coisas estão um pouco difíceis. A gente viu, ultimamente, algumas pessoas, alguns psicólogos, tendo seu registro cassado, né, por conta justamente desse estilo que as coisas estão tomando aí nas cátedras, né, onde essa pressão humanística está muito forte. Então, qualquer vertente que manifeste, por exemplo, fé, ou qualquer lado mais conservador acaba sendo atacado, né? Não precisa necessariamente ser a fé, viu, bispo? Basta a pessoa ter uma postura mais conservadorística, né, e mais conservadora, e com certeza esse ataque já vai acontecer, porque se você reafirmar valores como vida, família, questão da sexualidade e outras, que tem um fundamento judaico-cristão, você imediatamente já vai ser bombardeado, já vai ser atacado de forma severa, né? Exatamente do jeito que as pessoas dizem que, de repente, é a gente que faz. A gente dialoga, conversa, né? Fala tranquilamente, debate em amor, mas quando vem do outro lado, a coisa vem um pouco agressiva. As pessoas estão tendo medo de falar sobre esse assunto aí. Tá bem difícil. Ô, João, nós estamos debatendo aqui, João, a influência da teologia liberal, né? Principalmente que se manifesta pela missão integral, pela teologia inclusiva, mas de uma forma geral, a teologia tem trazido, e ela tem exercido uma pressão interna na igreja, né? Qual que é o teu olhar, o que você percebe e como a igreja pode se proteger, né, dessa influência que é nociva, porque nós que cremos da necessidade da redenção do homem e não da socialização do homem, né? Eu creio que a redenção restaura e propicia a socialização de cada membro da igreja, né? Que se torna um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, ele se torna um cidadão melhor, mas o objetivo é a redenção dele, que vai produzir essa socialização. Mas quando o foco é fazer com que o membro da igreja se torne um cidadão da sua sociedade e não um redimido, tem trazido uma confusão, né, na pregação de muitos pregadores. Como é que você vê tudo isso? Eu acho que é naquele livro do Lee Strobel, né, Em Defesa da Fé. Ele parece que... Não lembro se é nesse livro. Alguém já leu esse livro, Em Defesa da Fé? Ele vai entrevistar o Charles Templeton, né? Acho que é nesse livro que ele começa o livro dizendo que ele foi à casa de Templeton, né, fazer uma entrevista, porque Templeton era o parceiro de pregação do Billy Graham, né? E Templeton era um cara que dizem que pregava melhor que o Billy Graham, né? Ele era um evangelista muito forte e com muita iniciativa, um sujeito
não só que pregava muito bem, mas ele conseguia muitas coisas, conseguia um canal de televisão para evangelizar. Era um cara com muita força. E Billy Graham era o parceiro dele nesse trabalho, né? Os dois evangelizavam juntos, eram muito amigos. E eu não me lembro por quê, acho que foi a partir de um seminário que ele começou a frequentar, o Charles Templeton, começou a ter dúvidas sobre a veracidade de algumas passagens bíblicas, né? Que ele via algumas contradições. E aí ele começa a questionar muito o Billy Graham, né? E ter muitas dúvidas. E aí o Billy Graham entra numa crise também, porque o cara influenciava, ele admirava muito o cara era muito amigo dele, e ele influenciava muito o Billy Graham. E o Billy Graham começou, ele foi mostrando aquelas passagens que nós não entendemos bem, que parecem contraditórias, e ele estava muito impressionado com a evolução e tudo mais, né? E aí o Billy Graham diz que numa noite de muita crise, assim, ele tomou uma decisão. Falou, não, eu vou acreditar na palavra de Deus, porque eu percebo que quando eu acredito na palavra de Deus, eu me fortaleço. Quando eu alimento essas dúvidas, eu me enfraqueço. Eu vou perdendo a fé, eu vou perdendo a força. E diz que desde aquele... O Billy Graham conta que esse foi um dia decisivo na vida dele. O dia em que ele escolheu acreditar na palavra de Deus e deixar para trás aquilo que ele não conseguia entender nem explicar. Não, tem coisas que eu não sei, tem contradições que eu não sei conciliar, tem coisas mas eu vou acreditar que a palavra de Deus é a palavra de Deus, porque sempre que eu afirmo a Bíblia diz, eu percebo que há um poder, eu percebo que há uma força. Então Billy Graham seguiu esse caminho. Templeton perdeu a fé, voltou lá para o país dele, acho que é o Canadá, que ele é canadense, virou político lá, teve uma vida de êxito, mas perdeu a fé, se tornou agnóstico, né? Então, o que eu acho que nos leva a essa postura liberal é quando você começa a duvidar da palavra de Deus. Como eu vi ontem um pastor famoso aí de São Paulo dizendo que pai é que vai levar uma criança no inferno? Eu, como pai, jamais levaria o meu filho para o inferno. Eu não acredito que Deus vai enviar alguém para o inferno. Quer dizer, quando a gente começa a sobrepor o nosso sentimento, a nossa interpretação, a maneira como nós queremos que as coisas sejam, a palavra de Deus, a igreja se enfraquece. Toda vez que a igreja acolhe essa postura secular, né, cede para o pensamento secular, a palavra de Deus, a fé na palavra de Deus, ela vai se enfraquecer. Todo o liberalismo começou a partir do ataque à Bíblia. O ataque à Bíblia que leva a essa postura liberal. Quer dizer, cada vez mais a gente percebe que a leitura bíblica é fundamental para todo crente, né? A leitura diária, a prática de ler a Bíblia, né? Algo que eu aprendi no começo da minha caminhada, nunca abandonei, né? Semana passada eu terminei de ler a Bíblia mais uma vez, né? Graças a Deus. Antes de fazer 41 anos de fé, eu fechei a Bíblia mais uma vez e recomecei. Já estou aqui no final do livro de Gênesis já de novo. Glória a Deus por isso. Agora, olha só a participação de alguns aqui, antes de passar para o Kennedy. O pastor Kleber Eduardo, ele diz assim, boa parte dos pastores, bispos, tem evitado pregar sobre vida eterna, salvação e inferno, como disse o João aí, por medo de perder membros e perder receita financeira. Misericórdia. Né? Aí ele diz assim, negar a si mesmo, tomar sua cruz, está fora da moda. Ana Clara Santana diz, Jesus nos ensinou que precisamos conhecer o poder e as escrituras, né? Se cada membro se dedicar à meditação e estudo da palavra de Deus, buscar o poder, creio que podemos passar, né? A pastora Cláudia diz, sou psicóloga e a perseguição é fato. Mesmo quando cursei, faz muito tempo já existia. Olha só. E aí ele continua aqui, Ana Clara Santana, ambiente acadêmico sem que nossa fé seja abalada, precisamos estar fundamentados na rocha, por isso a importância de uma teologia íntegra, não integral, íntegra, né?
E a Amanda também, que é aqui da Zona Norte, um abraço para a Amanda, a Paz, curso teologia, ela faz teologia. Tenho como base a primícia de que antes de toda a ciência existe a revelação divina. Tive bastante cuidado na escolha da instituição. Interessantíssimos temas abordados aqui. O Bispo Arthur, né, hoje aqui a participação está boa. O pai do nosso querido Paulo Renato, meu amigo querido, Bispo Arthur, beijo no coração. Paulo combateu as heresias que apareciam e advertia a igreja dos falsos profetas. Então, e outros comentários aqui da Ana Clara e da pastora Cláudia. Kennedy, e aí? Como é que você vê tudo isso? Então, o comentário do Kleber ali, quando ele falou que a igreja, pastores, bispos, etc., tem evitado pregar sobre salvação, vida eterna, né? Eu gosto de ser a minoria, sabe? Nós somos a minoria, né? Até porque o tema inferno, Kleber, foi um dos temas mais fortes que nós fizemos aqui no programa, se eu não me engano, semana passada ou retrasada, né? Nós abordamos muito sobre esse tema. E eu costumo dizer que aqui no programa nós não estamos preocupados com like, nós queremos likes, normal, mas nós não estamos aqui para agradar. Não fazemos esse programa para agradar as pessoas e termos uma audiência, não. Tanto que temas como salvação, vida eterna, demônios, libertação, inferno, né, é um tema que volta e meia está aqui na nossa programação. E realmente é incompreensível, eu entendo o que ele escreveu aqui, né, é incompreensível realmente hoje a igreja, uma parte da igreja, não dá ênfase à pregação sobre o inferno, sendo que foi uma das palavras que Jesus mais usou e mais pregou na sua vida aqui, no seu ministério. Bom, isso deixa claro que nós temos hoje duas igrejas, né? Uma polarização também dentro da igreja. A igreja íntegra, né? Do evangelho íntegro, inteiro, e a igreja integral, né? Que quer integralizar através de falsas teologias, e aí entram os falsos profetas, os falsos mestres, né? E tudo isso é uma questão de influência. Eu pergunto a você, que me ouve agora, quem você ouve, quem você lê, né? Quem você tem lido, a quem você tem escutado, você tem dado os seus ouvidos para qual linha da palavra de Deus, né? Para a íntegra, a pura, né? A teologia pura, integral, literal, eu gosto de usar a palavra muito, muito literal, né? Ou essa nova teologia, né? Não tem como, a Bíblia ela não se atualiza, ela é sempre atual. A Bíblia ela não vai se modernizar, ela não se adapta ao homem que tem que se adaptar ao Senhor, ao nosso Deus, né? Então isso é bem claro, isso é bem forte. E só que nós, como eu conheço os meus amigos aqui de programa, nós não fazemos esse jogo, nós não fazemos, isso é corrupção. Isso é corrupção, isso é se corromper, né? Corromper a pregação, é uma corrupção que eu não consigo nem imaginar. Nós que fomos salvos pela palavra, entendemos através da palavra que estávamos condenados ao inferno e através da redenção do sangue, da morte de Jesus na cruz, por nós que não merecemos, ele derramou seu sangue, me perdoou, escreveu meu nome no livro da vida. E depois, eu estudando teologia ou aceitando outras teologias que na verdade, alimentam a minha carne, são teologias, na verdade, que tudo pode. É aquela teologia moderna que a galera diz aí, né? Não dá nada, né? Não dá nada, não vai acontecer nada. É isso, essa teologia é falsa, essa teologia ela é diabólica, essa não é a nossa teologia, não é a Bíblia, isso não é a Bíblia, isso não é a palavra, né? E é difícil alguém que está fundamentado na palavra se deixar levar, esse amigo
Billy Graham, fiquei aqui imaginando, meu Deus, é interessante como o inimigo é sutil em enganar, ele é o pai da mentira, ele sabe mentir. E você tem que comparar tudo na palavra. Se não está na palavra, cai fora. Cai fora. A Bíblia não vai mudar por causa dos dias de hoje. A Bíblia não vai mudar por causa de meia dúzia de teólogos de meia tigela aí que tem surgido na internet, que tem milhões de seguidores. Não segue quem tem milhões, segue quem tem, que segue Jesus. Pronto. Né? E aqueles que vão até o final crendo na verdade, que a Bíblia é a única verdade, é a nossa única regra de fé, é a palavra de Deus. Eu vi um comentário aqui da pastora Cláudia, lá de Guarulhos. Ela disse que quando fez psicologia, ela foi muito pressionada, e ela fez há muitos anos atrás. Ela diz: a convicção na palavra de Deus, né, o continuar a congregar, não abrir mão da igreja, e o discipulado protegeu a sua fé. É interessante, né, quando a pessoa ela está fazendo parte de uma igreja. É o que eu tenho trabalhado na nossa igreja, hein, Robson? É isso que eu quero colocar para o Robson falar aqui para a gente. Estar na igreja, dar crédito aos seus líderes, que já passaram por faculdades, já passaram pelas dúvidas. Quem não passou por dúvida na caminhada cristã? Então, eu acho que essa confiança na liderança vai proteger muita gente de uma falsa teologia. O que você tem a dizer sobre isso? Eu entendo que a gente não pode se afastar da simplicidade do evangelho. Esse é um ponto que a gente tem que colocar. O que é, de forma simples, o que é simplicidade do evangelho? Crer na Bíblia, igreja, participar dos cultos, crer no que está ali escrito, redenção, salvação, único caminho é Jesus Cristo, crer na oração, crer nos valores que estão ali descritos, se afastar daqueles comportamentos que está claro na Bíblia que são pecados. Não há dúvida que são pecados, mas o que acontece? A intelectualidade cria conceitos complexos, a dúvida é por causa da complexidade. Aí pega o texto, aí vai dizer de alguma coisa do texto em questões históricas, aí vai colocar de uma maneira que, olha, não é essa a interpretação, você tem que... Aí começa a criar coisas tão complexas que quem fica dando ouvidos a isso acaba entrando em parafuso mesmo. Se um pregador do nível, né, desse amigo do Billy Graham se desviou, nós temos que tomar muito cuidado, né? Não podemos nos afastar da simplicidade do evangelho. E aí a questão de ouvir os pastores, ouvir quem já tem uma caminhada com Cristo, que já está testificado. O bom de andar com alguém é que você vai ver caráter, vai ver ação do Espírito na vida, família, maneira de conduzir família, valores, crenças. Então, ouça seus líderes, creia na palavra, busque Deus, vá para a igreja. Outra coisa, Paulo chega a dizer uma coisa em Gálatas, né? Ele fala que se ele mesmo pregasse outro evangelho, seja anátema. Ele fala, olha, se um anjo vier para pregar outro evangelho, que não seja o evangelho que vocês já ouviram, seja anátema, um anjo. Quer dizer, não interessa se vem do sobrenatural, se vem da intelectualidade, se vem de qualquer outra coisa, se quem tem é famoso, tem sei lá, ele é PhD em que área. Se vier um outro evangelho, nós temos que ser firmes e convictos igual Paulo, seja anátema. Paulo, aqui o Giovan Bittencourt, ele diz, Faculdade de Engenharia Elétrica tem uma disciplina de ética e legislação. E o meu professor formado em Direito e Filosofia é muito militante. Então, viu, Bito? Provavelmente é militância, né? Eu vou voltar a um ponto. Não, acho que todas as matérias, né, todas as áreas de ciência, todas as áreas que são estudadas em faculdades, ela vai ter que ter um pouco de filosofia e de ética. E aí entra as discussões, porque vai entrar valores contemporâneos, pensamento humano, né, a questão do homem como centro de tudo, humanismo. Mas tem uma coisa que eu estou percebendo, que é aí que está o ponto, né, que é a questão da salvação, da exclusividade. O que é exclusividade? Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador. Hoje, a própria teologia moderna, né? Não a nossa, não, a teologia secular, ela quer ser inclusiva, não exclusiva.
E tudo que for exclusivo está caminhando para se tornar intolerância religiosa. E vai ter perseguição, e eu creio que ainda, né, nós veremos ainda uma outra forma de perseguição, que vai incluir leis e punição. Essa é a minha percepção futura sobre o que cremos. Nós somos exclusivos porque, exclusivistas, né, vamos colocar assim, porque cremos que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, não há salvação fora de Jesus. Paulo, nós estamos aqui, nós temos ainda 15 minutos, então vamos dar 3 minutos para cada fala, que aí dá tempo de ouvir mais, né? Paulo, você que cursou Direito, militou na causa política, como que é essa teologia, você que observou, além disso é bispo de uma igreja, cuida de outras igrejas, essa teologia tem atrapalhado os jovens, tem atrapalhado os crentes inseguros? O que você tem observado nessa tua caminhada aí? Veja bem, aqui dentro do contexto nosso como igreja, não é um bom laboratório, não é uma boa amostra, porque graças a Deus a gente blinda muito bem com a sã doutrina, né? Fazendo a prática do discipulado, dos atendimentos individuais, dando essa atenção especializada, fazendo questão de prestar um bom ensino, tanto em púlpito como em sala. E o Instituto de Vencedores nosso também dá uma base muito boa, bíblica, né? Uma base de visão, assim, contexto de sã doutrina mesmo. Mas o que você observa quando você vai para o contexto aberto, né? É que realmente existe um liberalismo muito grande aflorando, assim, nos corações, principalmente da juventude, porque existem algumas tentações muito próprias de certas idades, né? Essa coisa glamurosa, essa coisa de ser popular, de estar sendo reconhecido, percebido, notado. Também o lado sexual, né? A questão sexual, da vida sexual fora de casamento, né? Sendo relativizada, jovens cristãos batizados nas águas, declarando nascidos de novo, mas ainda vivendo práticas que na palavra de Deus não encontram pouso, né? Não tem fundamento, base bíblica, e levam isso assim com muita naturalidade, como se isso fosse algo ultrapassado, que não se pudesse encontrar outra maneira de sobrepujar, porque isso é natural mesmo, não posso negar os meus impulsos. Geralmente alguns vão a terapias, né? E nas terapias são incentivados a serem quem são, a manifestar a identidade que acharem mais oportuna, e dessa forma a gente percebe, sim, bispo, que algum impacto tem causado. E eu vejo aí a responsabilidade dos pastores mesmo, dos líderes principais da igreja, na forma e na condução, né, em como estão levando. Claro que a palavra da bênção, da prosperidade, ela tem um lado bíblico, né, mas a pregação não pode ser só isso, né? A pregação ela precisa ter fundamento, precisa ter sã doutrina, falar sobre a salvação, falar sobre a graça, falar ao mesmo tempo também que existe um inferno, que existe uma condenação eterna, que o homem pode perder essa condição graciosa através das suas escolhas, das suas atitudes, que toda escolha é um destino decidido, né? E não é simples assim, é só estar dentro da igreja. Você pode ver que falou muito-se da teologia, eu acho que eu estou extrapolando aqui demais, só para fechar, da teologia da missão integral, né? Que tem encontrado muito lugar em muitas igrejas, fazendo aquele discurso marxista, né, do pobre, etc., mas você vai ver, todo mundo é abastado. Esses tempos estão cheios de pessoas abastadas, nenhum problema elas serem abastadas, mas é um discurso que não funciona. Ele está mais para shopping center do que para favela mesmo, né? Então, precisamos estar atentos e de olhos abertos pregando a sã doutrina. João, quais são os argumentos que você percebe hoje que pode estar prejudicando? Porque, de certa maneira, a igreja brasileira ela é conservadora. Ela se mantém na sua maioria, principalmente por causa, eu acredito que por causa do movimento pentecostal.
as falsas doutrinas não têm conseguido ter muita penetração. Está tendo muito barulho, né, na internet de influencers, pastores famosos, mas a gente não vê isso muito na vida prática da igreja. Quais são os argumentos que nós temos que nos proteger? Você falou aí da palavra, que mais argumentos que você está ouvindo da influência desses falsos profetas, vamos chamar assim, e que nós temos que alertar a nossa igreja? Tá sem som, João. O liberalismo, né? Eu acho que o liberalismo tem muitas frentes. E não é bem assim, né? Essa expressão que a gente ouve muito, né? Que determinadas interpretações não são bem assim, que são incompatíveis com o liberalismo hoje. Por exemplo, a doutrina do inferno, ela pegar um exemplo, né? A doutrina do inferno, por que ela é muito difícil de ser aceita hoje? Por causa do humanismo. O homem é o centro. Tudo é visto pela perspectiva humana. Então, como o homem é o centro, não é possível que o homem vá sofrer um castigo eterno. Então, a gente tende a olhar assim para a realidade e ver a realidade da perspectiva humana, né? E falar assim, não, mas Deus não vai fazer isso com o homem, Deus não vai fazer tal coisa. É muito difícil, porque a gente, como homem, a gente acha que jamais faria isso, né? Foi o argumento que eu vi o René Kivitz fazer, né, sobre o inferno. Não, eu como pai não faria isso. Quer dizer, você se coloca a você como centro para interpretar a realidade de Deus, né? Então, mas ao mesmo tempo a gente tem que levar em conta. Tem uma passagem na Bíblia sobre essa questão do inferno que eu acho muito reveladora, muito reveladora. É quando Pedro fala que Deus não poupou nem os anjos. Os anjos são chamados na Bíblia de filhos de Deus. A Bíblia fala que Deus não poupou, Pedro fala, né? Lá em 2 Pedro, capítulo 2, né? Deus não poupou nem os anjos, mas lançou-os no Tártaro. 2 Pedro 2,4. Quer dizer, você já parou para pensar na consequência dessa palavra de Pedro? Por que Deus vai poupar a mim se ele não poupou os anjos? Por que o homem vai estar numa condição superior à dos anjos em relação a essa questão? Nós não somos superiores aos anjos. Os anjos não foram poupados. Nós não seremos poupados. Isso é seríssimo. Eu acho que a igreja tem que falar isso. A igreja tem que parar de achar que Deus vai dar um jeito no final das contas. Ele não deu um jeito para os anjos. Não vai dar um jeito para o homem, entendeu? Então, nós temos que ser mais bíblicos, temer mais a Deus. E Jesus fala, olha, tema não aquele que pode matar o corpo. Antes, tema aquele que pode mandar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Né? Então, o problema do liberalismo é achar que Deus pensa como eu, sente como eu, vê as coisas como eu, né? Se eu não vou fazer, Deus não vai fazer também. Mas isso não tem fundamento bíblico, né? Por isso que o fundamento bíblico é fundamental, né? Você ser... Uma vez eu escrevi um artigo que foi publicado na Ultimato, vocês devem encontrar na internet. O nome do artigo é Na Antessala da Apostasia. Na Antessala da Apostasia. Eu coloco que a antessala da apostasia, e eu conto até essa história do Billy Graham nesse artigo, né? A antessala da apostasia é você começar a duvidar da palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a Bíblia, que vai salvar você de você errar com relação ao que Deus vai fazer no futuro. Deus anunciou muito claramente para o homem o que ele vai fazer.
Não permita que a sua cultura, não, mas Deus não é assim, Deus não vai fazer assim. Fez com os anjos. Fez com os anjos. O Hugo mandou uma foto que eu mostrei a foto aqui para alguns membros da nossa igreja, o pessoal ficou bem assustado. Bem assustado. Aquilo ali era um anjo. Aquilo ali era um anjo de Deus, que está naquela condição, está naquela Cracolândia. Hoje hoje o anjo está na Cracolândia. Aquele anjo lá saiu da Cracolândia espiritual. É isso que acontece. Isso é o inferno. Bom, nós temos aí 5 minutinhos para acabar o programa. Kennedy, você vai conseguir falar em 1 minuto e meio? Será que é possível? Estes, por amor, sabendo que estão incumbidos da defesa do evangelho, né? Aqueles pregam a Cristo por discórdia, sinceramente. Paulo fala aqui, resumidamente, eu quero falar que hoje nós temos que defender mais o evangelho, né? Defender, ser mais apologetas, né? Sair em defesa realmente do evangelho. Mas defender com ênfase, defender com orgulho, defender com autoridade e com conhecimento. O Bispo Arthur aqui, querido, diz: a entrada das muitas versões bíblicas acaba favorecendo a fuga do evangelho puro. A palavra é a sutileza das distorções. Interessante, né? A Bíblia é a mãe de todas as heresias, né? Usa-se a Bíblia contra a Bíblia. Que coisa louca, né? É Paulo Renato ou é Robson agora? Acho que é Robson. É Robson. É um negócio complicadíssimo nos nossos dias, né? Quanto mais, como eu disse, né? Quanto mais complexo, mais complicado, mais probabilidade de dúvidas. Então eu vou dizer uma coisa para os nossos ouvintes, né? Selecione melhor quem você ouve. Com a internet, o negócio complica demais. Tem todo tipo de conversa. E aí você precisa olhar para a Bíblia como tua única regra de fé e prática. Não tem outra. Muitos livros, muita gente falando na internet, muitos conceitos, muita gente que é aplaudida por aí, mas que pode destruir a tua fé. Toma muito cuidado com isso. Esse é o recado desse programa hoje. Paulo. Pois não, bispo. Essa fala do teu pai aqui, a Bíblia, a mãe de muitas heresias. Dá um recado lá pro velho. Um beijo para ele. Ele fala muito isso sempre, né? Essa é uma lição, um fundamento que ele sempre está trazendo nos nossos discipulados, né? Quando você conversa pessoalmente com ele sobre esses assuntos, ele sempre traz isso daí. A palavra é a sutileza das distorções. Você pega a questão das traduções diversas, né? E principalmente as linguagens de hoje e as NVIs, etc., que trazem uma contemporanização das expressões bíblicas, elas acabam na mente leiga ou até mal intencionada, no sentido de respaldar suas próprias nuances, né? Acaba sendo bem favorável. E as pessoas fogem da linguística, né? Fogem do grego, do hebraico, da questão léxica, né? Que é tão importante para que você possa buscar um verdadeiro significado. Fica a dica aí para o pessoal, né, que está com a gente, na hora de fazer a sua leitura bíblica, baixe aí, tem até aplicativos que são gratuitos, né, de léxico de hebraico e grego, para você poder fazer uma avaliação melhor se aquela frase na Bíblia realmente diz aquilo, né, do jeito que foi traduzido ipsis literis, né? Tem que tomar esse cuidado aí. No último minuto final, agradecer a participação, né? O Kennedy agradeceu aqui a participação do pessoal, a Cíntia Barreto, excelente tema, necessário, a Ana Clara Santana. Seria interessante falar sobre as traduções, né? Conforme o Bispo Arthur colocou. Podemos. Tem muita coisa realmente a debater. Eu recomendo isso que o Paulo Renato falou. Tenha uma Bíblia que te dê o original da palavra. Vai te ajudar muito, né? A você não cair em argumentos que pode ser deformado ou deturpado pela tradução. Eu creio que todas as traduções tiveram... Na internet tem um portal, acho que é Bíblia Interlinear, né? Uhum. O cara coloca ali em grego e em português. Bíblia Interlinear, né? Você é boa, essa é boa.
Gente, acabou o nosso tempo. Um grande abraço a todos. Obrigado pela participação. Obrigado aos ouvintes que estão com a gente. Um beijo no coração de todos. Denis, muito obrigado, viu, Denis? Fica na paz. Um abraço. Shalom. Denis, abraço todo mundo aí com a gente no chat, Obrigado. pessoal da Grande abraço a todos. Goodbye. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas